E é nesse momento, porque tudo começa lá em 1897, com o primeiro congresso sionista, com Theodor Herzl, que é o homem que idealizou a fundação do Estado de Israel, por causa de um soldado francês que foi judeu, que foi acusado de um crime que não cometeu e não teve direito à defesa. Herzl, como jornalista, vai fazer a cobertura dessa situação do soldado Balfour, e ele entende que não, Israel precisa ter o seu espaço, porque o judeu já foi perseguido demais ao longo do mundo, de toda a história do mundo. E aí ele realiza o primeiro congresso sionista, e a partir daí as coisas começam a acontecer para chegar em 1947, quando há a reunião da ONU. Oswaldo Aranha é o brasileiro que, muito antes disso, já há a tradição que todo ano quem abre a A reunião reunião da ONU é um é um brasileiro. brasileiro. Então, a partir daí, se há a ideia de a ONU autoriza se estabelecer o Estado de Israel. Eles, agora, mês de maio, né, é o aniversário do, do Estado de Israel, e 13 de maio, Davi Ben-Gurion declara a independência. No dia 14 começa a guerra contra os estados vizinhos. Por 8 meses, quase que eles morrem no nascedouro, né? Porque foi uma guerra gigante. Mas a partir daí eles conseguem se estabelecer. E, inclusive, é uma guerra que ele vence, né? Sim, E os historiadores não conseguem dizer por quê. é verdade. São coisas incríveis, assim, ex-combatentes que arranjam aviões comerciais de agricultura emprestado para lutar nessa guerra. Momento que não tem mais bala e eles estão batendo em lata para o inimigo pensar que eles estão atirando. Assim, as histórias são as mais incríveis possíveis da Guerra da Independência. As estratégias de Gideão lá se repetindo, Isso, né? isso. Até que, bom, hoje o Estado de Israel é poderoso, é forte e domina a região e todas essas questões aí. Entendemos que tudo isso é cumprimento do que a Bíblia fala da restauração. Até você citou Deuteronômio 28, né? No 29, Deus diz que se eles não cumprissem o que foi estabelecido no 28, né? Aí é maldição. É maldição. E entre as maldições, ele diz assim: eu vos espalharei por todas as nações da terra. Mas no 29, ele promete restaurar esse Israel que desobedeceu e foi espalhado, ele será de novo reunido. Então, já naquele momento, havia uma promessa de que haveria a diáspora por causa da desobediência, mas que haveria um momento de reunificação. Então, entendemos que a restauração do Estado de Israel faz parte do cumprimento dessa profecia. Sim. E que, a partir daí, Deus começa a dar essa constituição, né, a Israel novamente. Porque se até 48 você procurava, existia uma etnia, um povo, mas não havia uma nação, porque não tinham mais o seu próprio espaço. A partir de então existe. E aí, para a gente já introduzir a nossa fala seguinte, é que não podia ser em outro lugar. Porque há uma questão de que, não, palestinos e querem aquele espaço, porque o Hamas, por exemplo, ele não quer dividir o espaço com Israel. Ele não quer a criação de dois estados. Ele quer exterminar Israel e ficar com todo aquele espaço. E entendemos que aquele espaço é o espaço que Deus reservou para Israel, que prometeu a Abraão, e que para nós também existe uma herança gigante ali. Né? Alguém tem dito que os sítios arqueológicos de Israel são o quinto evangelho, porque eles contam mais histórias do que os evangelhos contaram. Porque você pode ir lá
e encontrar e ver. Porque alguém pensa que a arqueologia é sobre dinossauro e não sei o quê. Isso é paleontologia, né? A arqueologia é uma ciência humana. Ela estuda o modo de vida das pessoas através dos vestígios. Isso serve para nós para quê? Entender como que eram as relações sociais à época. Você escava um local e encontra colher e prato bom, tudo que roupa e restos de animais, e aí você começa a entender como é que as pessoas viviam. Então, ter uma terra preservada, onde você vai encontrar locais onde Jesus pisou, isso é extremamente importante para nós. Nós não precisamos da arqueologia para crer na Bíblia, porque nós cremos na Bíblia pela fé. Mas a arqueologia só reforça o que nós entendemos da Bíblia. E para o melhor lugar para entender a arqueologia bíblica é Israel. Então, o museu aberto, né? Isso que, assim, é fantástico. Andar nas ruas que ele andou. E é muito interessante, né? Porque... E na beira da praia que ele esteve com os discípulos. Eu tive a oportunidade de ir 3 vezes a Israel. E eu digo assim, você não lê mais a Bíblia do mesmo jeito. Deixa eu lhe contar aqui uma particularidade minha, que aí o senhor pode até ficar à vontade para desfazer, se discordar. Eu nunca gostei de assistir filme bíblico. Sim. E eu sou um assim, assistidor, como que se diz? Eu assisto filme demais. Eu gosto muito de assistir filmes. Perfeito. Mas eu não gosto de assistir filme bíblico. Por uma simples razão. É porque quando eu leio a Bíblia, eu tenho a minha imaginação. Né? O filme está passando na minha mente. E aí, quando eu vou assistir um filme, não é a imagem da minha mente, é a imagem do cineasta. Sim. Né? Então, eu nunca gostei de assistir um filme bíblico. Aí eu fico com a impressão de que se eu for na Terra Santa, eu posso também me decepcionar com a imagem que eu tenho. Sim, é verdade. Mas veja, essa sua impressão é a mesma que a imensa maioria dos leitores tem quando qualquer filme é transformado qualquer livro é transformado em filme. Isso, exatamente. Eu li Foge, Nick Foge, David Wilkerson, e a ideia a primeira concentração que ele faz no estádio, cheio de membros das gangues das ruas de Nova York. Depois eu assisti o filme. E o filme foi muito frustrante. Isso aconteceu comigo com A Cruz e o Punhal. Porque, assim, o que eu visualizava do que seriam aquelas reuniões que ele... O filme não conseguiu reproduzir o que a minha imaginação trazia, né? Então, eu penso que, na verdade, os leitores de Harry Potter, os leitores de Crônicas de Nárnia podem ter a mesma ideia, né? Mas, assim, o que eu digo que você não lê a Bíblia do mesmo jeito é que quando você anda por Israel, primeiro, a geografia fica muito mais facilmente compreendida. Você tem Jerusalém, uma cidade que está sobre montes, mas você sente isso, né? Eu tive, inclusive, essa experiência assistindo um vídeo seu. O senhor estava lá, né, e fez o vídeo fazendo uma tomada, assim, né, de uma posição que você encontrava e ficou dizendo, ali é a cidade antiga, ali é isso aqui. Isso. Então, assim, por exemplo, Jericó está no Vale do Jordão. É a cidade mais baixa do mundo. Ela está a 300 metros abaixo do nível do mar. Jerusalém está sobre a montanha, quase 1.000 metros de altitude. Então você imagina que você desce de ônibus de Jerusalém para Jericó,
você tem aquela sensação do avião quando está pousando, sente até no ouvido. Sério? Porque você está saindo de uma distância daqui a Macaíba, você está saindo de 1.000 metros para menos 300. Então, quando você lê a Bíblia, não parece estar muito claro. Mas quando você vê lá como é que é a coisa, agora só imagine um homem indo de Jerusalém para Jericó, na tempo bíblico que não tem estradas, andando entre os vales, as encarpas da montanha para descer para o vale. Quanto fácil era para qualquer salteador ficar esperando um homem desse e atacá-lo, porque a estrada de Jerusalém para Jericó é uma descida de 1.200 metros. Então, vendo no local, você tem a percepção de, poxa, como isso era realmente. Imagine quanto seria difícil isso nos dias de Jesus. De cima do Monte Carmelo, você vê toda a geografia do Vale de Jezeel. É muito fácil imaginar como foi a batalha de Elias, que desce com os 400 para matar no rio Quizon lá embaixo. Como foi a batalha de Débora, que o vale é um vale de charcos. Então ela diz que as águas desceram. Aí só imagine os carros de Císera, que tinha toda a vantagem do vale. O vale, um carro de guerra puxado por cavalo, tem uma enorme vantagem sobre quem está a pé. Mas quando esse vale encharca e os carros atolam, ele vira um alvo móvel, um alvo imóvel. Então, a vantagem está sobre quem está em cima da montanha para acertar quem está embaixo no vale. Olhando isso ao vivo e a cores, é muito mais fácil de você perceber como foi a batalha de Débora, como foi que Gideão venceu aquela batalha ao redor do Monte Moré. Então, assim, eu digo que andar na Terra Bíblica é aula de campo o tempo todo. Geografia. E de geografia. E por isso eu digo assim, você não lê mais a Bíblia do mesmo jeito, porque você vê as coisas, né? E muito mais facilmente imagina como elas aconteceram. Então, é uma experiência realmente muito interessante. Muito bem. Eu queria terminar, pastor, nossa conversa, quer dizer, eu nem queria terminar. É uma aula tão boa essa que está tendo aqui, mas a gente tem que fazer, né? É verdade. A gente pulou um ponto assim, aí que eu gostaria de ouvir o senhor falar sobre ele também, que eu acho que é muito relevante, é porque, embora a gente tenha essa distinção entre Israel de um lado e igreja de outro, mas tem uma expressão aí de um grupo, vamos dizer assim, um grupo novo, que é o chamado judeu messiânico, não é? Isso. Então, porque existe o judeu, existe o gentio e existe a igreja. Perfeito. Não é? O senhor começou a nossa conversa citando lá o texto de Paulo que faz essa separação. Isso. Aí. E o judeu messiânico, como é que fica nessa história? Porque é um judeu igreja? Como é? É verdade, é interessante, porque assim, e aí eu quero usar essa expressão para fazer uma ponte com outra situação, que são as questões de muitas igrejas neopentecostais que acabam judaizando a igreja, né? Então, só para fazer uma relação. Sim, são aquelas igrejas que colocam candelabro, Arca da Aliança. Comemoram as festas bíblicas e essa coisa toda. Bom, então veja, o judeu de sangue, né? O judeu, o nascido da descendência de Abraão, ele tem uma relação com Deus que inclusive é extra-religião. Você encontra muitos ateus em Israel, mas que cumprem o sábado e respeitam as questões da lei. Porque hoje o judaísmo identifica isso como sendo tradição e não apenas uma questão religiosa.
Então, ser circuncidado é uma questão de identidade judaica, não apenas de cumprimento do mandamento divino. É simplesmente cultura, não é religião. Isso. Então você tem muita gente em Israel que vive a cultura judaica e gosta disso, embora nem acredite em Deus. Ele não faz aquilo por uma obrigação religiosa, mas por uma questão cultural. Aí você tem o judeu que crê em Jesus, entende que Jesus é o Messias, é o Senhor, é o Salvador, mas ele não quer desapegar das suas tradições judaicas. É o judeu messiânico. Então ele guarda o sábado, ele